Hoje a gente vai bater um papo sobre sustentabilidade. Às vezes a gente ouve muito essa palavra, não entende muito o que ela quer dizer. A gente acha que é coisa muito difícil, né? Muito longe do nosso dia a dia. E para isso eu trouxe aqui uma bióloga, alguém que trabalha muito com isso, muito preocupada. E a Camila Demos está aqui comigo. Camila, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. A gente fala em sustentabilidade, esse tema ficou mais forte, né? Nos últimos anos a gente ouve muito, as escolas fazem trabalho com as crianças a respeito disso, mas às vezes parece que é um tema da moda, Camila. Tu tem essa impressão ou não? Tu já tem essa experiência de que, opa, estamos aprendendo? Carol, realmente, depois de um ano trabalhando com o Instagram no tema, eu vi que realmente está muito em moda. E muita gente procura por causa disso, para seguir a tendência, para se manter conectado, para ter um bate-papo com alguém que também aborda o assunto. Mas é muito importante, quer dizer, é necessário e a gente, ao longo dos meus 13, 14 anos de carreira, sempre esteve em alta, mas não óbvio como agora, porque agora nós temos produtos, nós temos profissionais especificamente falando de sustentabilidade, mas no momento realmente é tendência. E essa questão da tendência, tem um lado ruim, que às vezes, no que é moda, às vezes passa, né, Camila? Mas, por outro lado, também eu acho que sempre que se fala sobre isso, é um ganho que as pessoas, opa, estão ouvindo a respeito, as pessoas estão pensando a respeito. De alguma forma ajuda também, apesar de ser um pouco moda, né? Não, eu acredito que quando o tema ele está em alta, é uma vantagem para todos, principalmente quando abordamos um tema relacionado ao social, ao ambiental. Mas o que as pessoas precisam, na realidade, é entender que, apesar de ser moda, existem várias formas de se fazer sustentabilidade, de se ter um consumo consciente. E não necessariamente é comprando novos produtos, né, apenas porque eles são sustentáveis ou abrangem essa bandeira, né? O tema ele nunca vai deixar de ser importante. Ele nunca vai deixar de ser discutido, inclusive mundialmente, em pautas políticas e sociais, mas ele precisa ser discutido e pensar de uma forma consciente. E essa questão da sustentabilidade, essa palavra, né, como a gente disse, está cada vez mais comum, mas a tua formação é como bióloga e hoje tu tens um Instagram falando sobre essa sustentabilidade. Eu queria que tu explicasse, né, para quem está nos assistindo. Isso. Então, eu sou bióloga, minha formação é na área ambiental, sou bióloga com ênfase em meio ambiente, certo? Trabalhei ao longo dos meus 10 anos de carreira nessa área, na área burocrática, em órgãos ambientais, em assessoria, sistema de gestão ambiental. Porém, por motivos pessoais, há aproximadamente um ano, eu me desvinculei do órgão que eu estava prestando serviço. E para não ficar parada, como eu não tinha esse hábito de ficar parada, né, eu fiz o Ecultura, que é um Instagram, e ele aborda assuntos de sustentabilidade e consumo consciente. O principal objetivo do Ecultura é ser uma vitrine de sustentabilidade e consumo consciente, né? Ao longo do ano passado, eu trabalhei temas mais fortes, de uma forma mais pesada, digamos assim, puxando um pouquinho na orelha, ou realmente tocando nos temas muito importantes, né? Como lixo, consumo irracional, digamos assim. E, enfim, decorrendo desse ano, mais para o final do ano, eu dei uma pausa, porque eu vi que o tema realmente estava bem saturado. A gente precisa também ter um certo equilíbrio, inclusive, nisso. E ao longo desse ano eu resolvi retornar mais com dicas, digamos assim, e realmente em forma de vitrine. Se tu tens algum produto que seja interessante, que tenha a ver com o meio ambiente ou com o aspecto social, um produto local, enfim, coisas positivas para ajudar as que pessoas sejam no dia a dia. relacionadas a consumo consciente e sustentabilidade, a minha intenção é abordar esse produto e apresentá-lo no Ecultura. E hoje a gente tem muitos produtos, né, já diferentes, a gente vê muita coisa no rótulo, né? Tanto eu percebo isso também na questão da alimentação saudável, né? Aí você vê no rótulo ali, é tudo saudável, mas vai dar uma investigada, não é tão assim. Tem isso na questão de produtos também que dizem que são, né, sustentáveis ou feitos com materiais diferentes. A gente tem que ficar atento também, porque pode não ser aquilo que está dizendo ali, Camila. Com certeza.
assim, ó, a questão, na realidade, eu penso da seguinte forma, Carol, que qualquer pequeno passo é melhor do que nenhum passo dado, certo? Então, se o teu produto ele tem mínima característica ambiental, tudo bem tu divulgar isso e aproveitar como um marketing ambiental, que a gente chama, né? Se tu tens uma empresa e ela faz alguma ação relacionada à sustentabilidade, por exemplo, se tu trocou o copo plástico por canecas, né, na tua empresa, ou tu doou para os teus funcionários garrafinhas, e tu quer usar isso como uma forma de marketing, não vejo problema nenhum, até porque foi por isso que a sustentabilidade se tornou uma tendência, digamos assim, né? Porque alguém começou e os outros foram seguindo, vendo, poxa, isso aí realmente agrada, né, a população em geral, digamos assim. Entretanto, a gente vê, por exemplo, assim, o mesmo produto, muitas vezes, com uma nova roupagem, digamos assim, né, abraçando essa causa. É um problema? Eu acho que não chega a ser um problema tão grave, por exemplo, como tu dizer que um produto é saudável e ele realmente não ser, né? Porque, é como eu disse, eu acho que um pequeno passo, ele já é um passo dado. Entretanto, que essas empresas ou que essas pessoas, né, elas tenham a visão de que a sustentabilidade faz parte de uma gestão, digamos assim, ela precisa de uma continuidade, que tu esteja sempre buscando ir melhorando. Como o sistema de gestão da qualidade, ele busca sempre uma melhoria contínua, na área ambiental nós devemos manter essa continuidade também e sermos fiéis aos nossos consumidores, né? Realmente oferecendo a informação fiel para esse consumidor. E Camila, falando mesmo para quem está em casa nos assistindo, as pessoas que pensam assim, ó, não, realmente, às vezes eu em casa me preocupo com a quantidade de lixo, Exato. né? Cada vez que vou recolher o lixo lá em casa, eu digo, meu Deus, Nossa, como que a gente faz lixo, né? Isso. E isso é uma coisa que eu sempre me preocupo. Mas como que eu, na minha casa, quem está nos assistindo, pode diminuir essa quantidade de lixo ou pode ter hábitos mais saudáveis em casa? Que tipo de dicas, assim, que a gente pode dar saudável na questão do meio ambiente? Do meio ambiente. Bom, o lixo especificamente. Primeiramente, é na hora de consumir, verificar, por exemplo, assim, ó, vou citar um detergente. Tu vai comprar um detergente para tua casa. Hoje existem os detergentes pequenos e existe aquele galão grandão, que tu pode colocar no teu refil, né? Então, essa já é uma estratégia para tu minimizar, porque apesar do galão ele ser grande, a probabilidade de ele entrar no processo de reciclagem é muito maior, né? Porque mesmo que às vezes na tua área não tenha a coleta seletiva no âmbito municipal, digamos assim, a prefeitura não está executando a coleta seletiva, existem os catadores, né? E é óbvio que ele não vai abrir para pegar vasilhinha de detergente, mas aquele grandão, né? E também na fabricação dessa embalagem, a condição é melhor para o meio ambiente. Outra coisa, na medida do possível, tu consumir de feiras, por exemplo. Porque quando tu compra em feira, tu não precisa necessariamente ensacar os teus produtos, cada um deles num saquinho diferente. Tu pode ensacá-los todos dentro de uma mesma sacola, né? Além de beneficiar o produtor local, né, familiar, tu ainda vai estar diminuindo a tua produção de lixo. Então, veja que as duas coisas ainda se casam, né? Quer dizer, tu beneficia o meio ambiente de duas formas. Socialmente, através do incentivo à produção local, que não só social, mas também ambiental, porque tu diminui transportes, tu diminui, enfim, uma série de transtornos em volta do deslocamento desse produto, quanto na diminuição do teu resíduo, por exemplo. Então, assim, hoje nós temos inúmeras feiras na região, em vários dias. Além do que nessas feiras a gente encontra mais produtos orgânicos, né? Verdade. Não só verduras como normalmente a gente encontra no mercado, mas legumes e frutas também. Então, olha, só nessa reflexão são 3 fatores ambientais também, porque assim, cara, uma coisa legal de se enfatizar é que a sustentabilidade, ela não é só o fator ambiental, ela é o ambiental, o social e o econômico.
Então, nessa reflexão que a gente fez agora, os 3 fatores foram envolvidos. Então, isso realmente é sustentabilidade. Né? E essa questão de comprar do produtor, pegando esse gancho, uma coisa que a gente tem pouca preocupação, mas deveria ter mais, é realmente de onde vem aquilo que eu consumo. Não só pela qualidade do alimento, né, que a gente fala, o produto é orgânico, eu conheço o seu fulano que planta essa banana, né, que produz essa banana. E, às vezes, a gente tem essa questão também, eu penso em roupas, em calçados, coisas que, às vezes, a gente não faz ideia de onde vem. E hoje, com esse consumo na internet, facilitou muito, né? As pessoas compram muito fácil na internet. Essa questão do tempo, eu acho que realmente foi um ganho para a vida corrida. Mas, por outro lado, a gente sabe menos ainda de onde vem as coisas que a gente coloca, não só de roupas, eu digo, mas, às vezes, não um produto dentro de casa, na nossa casa. Essa é uma questão de consumo consciente mesmo, né? Por quê? Porque muitas vezes tu paga muito barato num produto, mas tu não para refletir como que um produto, vamos supor uma camiseta, branquinha, sem estampa nenhuma, tu tens 2 camisetas, tá? Uma está sendo vendida a R$35, vamos supor, e outra a 10. Daí tu para e pensa, nossa, que diferença de preço, vou na 10 porque eu vou sair lucrando, vamos dizer assim. Mas de onde que vem essa diferença? Quem está pagando por essa diferença? Né? Hoje nós temos uma globalização em todos os aspectos, quer dizer, o mundo realmente está globalizado em todos os aspectos, inclusive no vestuário, na decoração, digamos assim. Mas essa globalização, muitas vezes, ela traz uma carga, muitas vezes até de trabalho escravo. O que é um trabalho escravo? Uma coisa que para nós no Brasil existe, mas ainda, principalmente aqui no Sul, né, é uma coisa muito distante, digamos assim. Mas vamos supor aquela pessoa que trabalha 18 horas por dia por um salário mínimo, muitas vezes sem direito nenhum. Muito provavelmente essa camiseta de R$10, ela possa estar sendo produzida por uma pessoa nessa condição. Além do que, e o transporte, né? Porque se essa camiseta, por exemplo, veio da China, o transporte de lá até aqui, combustível, emissão, né? Tudo isso é impacto ambiental, certo? E nós temos inúmeros fornecedores desse mesmo produto aqui, na nossa região, inclusive, que nós somos um polo de confecção, têxtil, né? Então, aqui a gente sabe que aquela costureira, por exemplo, que ela está ali na máquina, ela está sob as condições adequadas, sociais, né? Ganhando salário justo, enfim, e o transporte é menor. Muitas vezes nós temos uma produtora de jeans aqui na região que ela tem 0% de desperdício de água. Então, isso é legal e está aqui, né? Então, nós temos acesso a isso. Então, assim, o que a gente tem que refletir é que da onde... É bem como... E tem uma campanha que pergunta assim, ó, quem fez minhas roupas, né? E isso não vale só para roupas, como você mesmo disse, vale para decoração, vale para meus utensílios de uso diário, né? Enfim, realmente é uma reflexão muito importante. Não é fácil, a gente precisa realmente pesquisar, mas é como tu disse, a internet ela nos facilita essa pesquisa, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou comprando, eu posso pesquisar e ver de onde que esse produto vem e realmente valorizar o nosso comércio local. Aqui em Santa Catarina, aqui na nossa região, nós temos um comércio local muito variado, quer dizer, nós temos produção de praticamente tudo, digamos, aqui na nossa região, em alimento, em utensílios, em vestuário, enfim, no geral. Então, nós devemos realmente valorizar o nosso produto local e regional. Para quem está nos assistindo e não conhece a Camila, eu indico, né, que siga lá no Instagram. Eu acompanho a Camila, conheci ela um tempo atrás e acompanho bastante o teu dia a dia, a tua rotina. E tu trouxe aqui um estojo que a gente olha, parece um estojo de maquiagem, mas não é. Eu queria que tu pegasse, Camila, para mostrar para a gente o que é esse estojo, porque a gente está falando aqui sobre dicas e eu gosto de coisas práticas, né, Camila? Então vamos lá. Ajuda. O que é isso? Quando falando em produtos, né, então hoje, por exemplo, tu comentou antes da nossa entrevista sobre o canudo, que tu viu uma reportagem, né? Em alguns locais do Brasil, quer dizer, os canudos, ele já foi abolido o canudinho descartável. Como é o caso de São Paulo hoje, né? Como é o caso de São Paulo e inúmeros outros locais, né? Por quê? Porque o impacto é enorme e ele é usado por poucos minutos, muitas vezes segundos. Né? Então, hoje nós já temos produtos, por exemplo, como os canudos reutilizáveis, assim também os hachis,
né? Quer dizer, tu vai no sushi, claro, isso aqui eu tenho mais demonstrativo, eu uso, óbvio, mas é uma questão assim, eu sei, ainda está longe de nós termos uma adesão em massa, digamos, desse tipo de produto, desse nós já temos, desse talvez demore um pouquinho mais, mas vale saber que existe, né? Inclusive, eu tenho um que é um parzinho de plástico que eu comprei no supermercado na nossa região, então existe no nosso acesso, certo? Os talheres, por exemplo, né? São artigos que, se eu estou fazendo, por exemplo, uma festa na minha casa, por mais que eu tenha que depois lavar a louça ou amontoar, digamos, mas se eu puder fazer o uso dos nossos utensílios de uso diário, o ideal, para que a gente não precise ficar descartando esses pequenos, porque o lixo, a gente tem que pensar assim, ó, quanto menor ele for, maior a dificuldade de ele chegar no processo de reciclagem. Apesar de ser reciclável, muitas vezes só 9, 10% do material que é reciclável chega à cadeia de reciclagem no Brasil, em média. Então, realmente, por isso que os utensílios reutilizáveis são a grande venda do momento, digamos, quando o assunto é sustentabilidade, né? O copinho, né? Então, ele é um copinho de silicone reutilizável, tu guarda na bolsa, ele fica super pequenininho, ainda por cima tem uma tampinha, né? Que ele também está super em alta, nós já temos várias lojas aqui da região que estão vendendo. O guardanapo, por exemplo, né, que a gente pode também... Eu uso com o meu filho, eu tenho um filho de 8 anos, então às vezes o papel não dá conta, né? Então o guardanapo de pano também tem... eu uso em casa, inclusive, é uma forma de a gente diminuir o consumo e o descarte. Ah, mas o guardanapo é papel, né? A gente vê que o grande problema hoje em dia é o plástico. Mas quantas árvores, né, precisam ser plantadas e cortadas para que a gente tenha o consumo de papel de uma forma desenfreada, por exemplo. E aqui, na realidade, é um estojo, né? Então, além desses produtos que eu tenho dentro, né? Então, o estojinho, ele foi feito por uma artesã da região, né? Hoje nós já temos produtos locais. Quando eu comprei, eu trouxe de Florianópolis, que ainda não existia aqui. Mas é um estojinho pequenininho, como tu disse, parece de maquiagem. Tu coloca dentro da tua bolsa e tu leva para onde tu for, o kitzinho completo. E assim a gente está praticando a sustentabilidade. No começo é fácil. Eu mesma tive dificuldades porque... É aquela história, a gente sai da nossa área de conforto, né, Carol? Mas o mais legal é que em todos os locais que eu fui, fiz o uso, por exemplo, uma lanchonete, enfim, eu fui buscar um cafezinho, eu ia sair, eu coloquei no copinho, chama muito a atenção. O pessoal se interessa, pergunta. Por isso que quando eu comecei com a cultura no início do ano passado, ainda não tinha esse tipo de produtos à venda aqui na região. Hoje já tem em diversas lojas. A questão do copo e do canudo, eu confesso que eu já vi muito, né? Várias pessoas que eu conheço, pessoas que às vezes eu acompanho na internet, utilizam muito. E eu vejo quanto isso é legal, campanha já, né? Porque o canudo é uma coisa... Eu faço assim, eu procuro, não vou tomar com o canudo, né? Eu vou deixar o canudo. Mas tem coisa que a gente precisa do canudo, um refrigerante em lata, se a pessoa vai tomar, precisa do canudo. E o canudo é tão simples, né? Às vezes deixar na bolsa só o canudo é uma coisa muito fácil, E né? assim, ó, veja que pequenininho, vai ocupar pouco espaço. O canudo, inclusive, ele tem um limpador interno, tá? Ai, então, legal. super higiênico. Ele vem um kitzinho, assim. Hoje, por exemplo, eu comprei um kit grande, mas tu compra um kitzinho pequenininho só para o canudo. Então, tu vai guardar ele na tua bolsa de uma forma higiênica, vai ocupar pouco espaço e vai dar um impacto imenso se tu és uma consumidora. Vamos supor, quem passa o dia inteiro fora, muitas vezes se parar para refletir, quantos canudos usa por semana? Daí tu multiplica por mês e por ano. Porque, claro, quando tu estás consumindo tu pensa assim, mas é só né? Mas esse só multiplicado pelas vezes que tu consome e pelas pessoas que consomem esse produto, eu não digo 7 bilhões, porque não são 7 bilhões no planeta que consome, né? Esse tipo de produto, canudo, copinho descartável, mas são muitas, né? E Camila, eu fiquei curiosa, tu tens um filho de 8 anos, né? Eu sei que tu pratica isso em casa. Como é que é essa relação com ele? Às vezes é difícil, ele diz, ai mãe, isso não, ele já vai nessa onda. Como é que é isso? É muito lindo de ver. As crianças realmente, elas são assim encantadoras, né? Na realidade, assim, a escola já trabalha muito isso hoje em dia, né, Carol? Então,
uma diferença enorme da nossa educação para a educação de hoje é que isso já é tema nas escolas, né? Na escola do meu filho, no passado, teve um projeto ao longo do ano inteiro falando sobre a coleta seletiva e ajudando as crianças a fazer o processo de separação de lixo. Então, eles já... E outra, as crianças, elas, a partir do momento que tu fala, por exemplo, meu filho, 8 anos, né? Ah, o planeta, né, ele está ficando doente. A gente fala numa linguagem óbvio, né, que eles possam entender. O planeta está ficando doente porque a gente tem jogado muito lixo nele, tá, a água está começando a... vai faltar se a gente continuar consumindo dessa forma. Enfim, eles se sensibilizam e aquilo ali passa a ser uma verdade que chegou... Nós vivemos situações de estar em alguns locais, eu ter esquecido de levar o kit, ter que pedir um copinho, né? E ele dizer, poxa, mãe, tu vai usar o copinho descartável? Ou se não, a gente vai num restaurante, quando a pessoa vem pedir qual é a bebida que nós queremos, ele já diz, sem canudinho. Então, isso uma criança de 8 anos. Né? Então, é muito legal, assim, muito legal mesmo. Na verdade, não tem nada de difícil. Até porque, como tu comentou, isso é uma rotina minha, então ele já se baseia nisso. A nossa casa, né? Minha família, hoje, ela vive isso. Na minha rua ainda não passa coleta seletiva, mas no nosso município, tu sabe que existe inclusive uma campanha de compra do nosso material, né? E eles disponibilizaram agora também grandes containers, lixeiras, ao longo do centro. Então eu faço o quê? Eu guardo meu material reciclável em caixas de papelão, uma vez por semana eu levo e coloco nos coletores. Ou como hoje eu fui lá e vendi, porque eu estou fazendo mudança em casa, então tinha até um eletrodoméstico. Eu vendi e fui na feirinha com um valezinho que eles me deram para comprar da feirinha. Isso é muito legal. E ele já acompanhou isso e isso faz parte realmente da rotina dele. Camila, nosso tempo aqui está encerrando, mas eu quero te agradecer. Queria que tu falasse, repetisse o Instagram, depois a gente vai marcar a Camila também nas nossas redes sociais. Mas para quem quiser entender um pouquinho mais, quem quiser conversar um pouco contigo mais a respeito disso também, como é que te encontra? Então, gente, agradeço pelo espaço, é um tema realmente que está super em alta. Vocês podem me encontrar no Ecultura, a Carol depois vai colocar o link. Ecultura de eco, que é a ecologia, e cool, né? Porque realmente hoje é um tema muito legal, a gente precisa conversar sobre isso. E eu estou à disposição por lá, por direct, por mensagem nas minhas postagens. A gente tem uma interação muito legal com o público do Brasil inteiro, então vai ser bem divertido. É um Instagram pequeno, mas tem uma interação muito boa. Que bom, Camila, eu quero te agradecer e já fica o convite para a gente conversar mais a respeito disso em outras oportunidades aqui. Certo. E é muito legal ver, né, uma pessoa que tão de pertinho, tão preocupada e nos ensinando. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito o espaço mesmo. Quem trabalha com o tema agradece em geral, porque nós somos, na verdade, uma grande corrente, né? Então, o que impacta aqui, impacta em vários, no mundo inteiro, digamos, né, Carol? Então, muito obrigada mesmo pelo espaço.